A Bíblia afirma que Deus é amor. Mas será que Ele ama todas as pessoas? Se Ele ama todas as pessoas, significa que o seu amor dura para sempre ou ele tem um prazo de validade? O amor, de fato, não acaba mesmo? Será que a Bíblia também ensina sobre algo diferente ligado a Deus e um sentimento que seja contraditório, como por exemplo a ira? E se a Bíblia ensina sobre a ira, como é que a gente pode conciliar o amor de Deus por todas as pessoas e a destruição que Ele um dia promete que vai fazer? O amor e a ira são reações contraditórias de Deus? Se o amor de Deus é eterno, por que Ele vai destruir as pessoas que não o amam? O programa Está Escrito de hoje, nós vamos entender por que Deus não pode deixar de amar. O programa começa agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Mais uma vez estamos aqui conectados na tela da TV Novo Tempo, você aí na sua casa, no seu trabalho, quem sabe aproveitando aí para estudar um pouquinho mais a palavra de Deus. Eu quero nesse instante mandar aí um abraço enorme para você, para aqueles que você ama e desejar também que a paz do Senhor, que excede todo o conhecimento, superabunde na sua vida e no seu coração, tá bem? Eu estou aqui nas minhas mãos com a revista do Superlupa, A Volta ao Mundo em 7 Dias. E nós estamos aqui, é claro, aproveitando nesse mês de outubro, o mês das crianças, para também apresentar para você essa nova revista que está saindo agora do forno, para você ajudar aí o seu filho, quem sabe o seu sobrinho, enfim, o seu vizinho, aquela criança que você ama, a conhecer mais sobre curiosidades e também a palavra de Deus. Então faz o seguinte, entre em contato com a gente agora mesmo, você pode mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo aqui embaixo na tela, tá vendo? É o número 12 98244 4449. Você vai pedir a revista Superlupa, A Volta ao Mundo em 7 Dias. E ela vai chegar no melhor endereço, sem custo algum, pode ter certeza. E isso só é possível porque nós temos aqui essa parceria com os nossos Anjos da Esperança. E é para você, Anjo da Esperança, que eu quero também agradecer nesse instante a confiança e a parceria que nós fazemos com as suas doações todos os meses, que nos dão condição de fazer muito mais e alcançar lugares que você provavelmente nunca conseguiria ir, mas através dessa parceria com a Novo Tempo, a gente consegue, através do sinal da TV, das ondas do rádio, da web e também de revistas como essa que ensinam sobre o amor de Jesus, alcançar pessoas espalhadas em todos os lugares desse Brasilzão do nosso Deus. Então faz o seguinte, você que acredita, gosta da Novo Tempo, mas ainda não é um anjo, liga agora mesmo para a gente no telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. Esse número é um número seu de contato com a Central Anjos da Esperança. Lá você vai tirar todas as suas dúvidas para também ser um anjo, mãos que transformam vidas e nos abençoam aqui na Novo Tempo. Muito obrigado por essa parceria e por confiar no nosso ministério. Nós estamos aqui numa série falando sobre o que Deus não pode fazer. E é interessante falar sobre esse tema porque a visão que a gente tem é que Deus pode todas as coisas, não é mesmo? Mas será que Ele pode? É claro que Ele pode todas as coisas, mas a Bíblia descreve algumas coisas que Deus não pode fazer. E hoje eu quero entrar no tema Deus não pode deixar de amar. E esse tema aqui é bastante curioso, profundo, porque a Bíblia fala muito sobre o amor de Deus
E eu quero convidar você, nesse momento, pegar aí a sua Bíblia e ir comigo ao livro do profeta Jeremias. A gente vai começar daqui o estudo de hoje, Jeremias capítulo 31. Eu quero ler com você o verso 3. Para mim, esse é um dos versos mais lindos da Bíblia, que falam desse extraordinário amor de Deus, e diz assim o texto: De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Que declaração de amor! Por isso, com benignidade eu te atraí. Qual o preço do amor? Um repórter, em uma entrevista com Madre Teresa de Calcutá, perguntou o que era o amor. E ela respondeu, o amor dói. No outro momento, ela disse uma outra frase bastante conhecida. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Talvez uma das coisas mais difíceis de se fazer seja amar todas as pessoas. Talvez uma das coisas mais intensas seja amar todas as pessoas. Talvez uma das coisas mais recompensadoras também seja amar todas as pessoas. É claro, não é fácil, mas é transformador. Um padre escrevendo sobre a vida de Madre Teresa disse que ela foi à Índia como missionária, mas os pobres daquele lugar a evangelizaram, ou seja, mudaram a sua vida, porque é amando que nós somos amados, é cuidando que também nós somos cuidados, é estendendo a mão que nós somos amparados. Quem ama, conhece mais de perto o amor. Mas amar é um grande privilégio, porque é a mais nobre de todas as tarefas. Mas também, a gente não pode esquecer, que é a mais difícil de todas as artes. E o que parece hoje é que as pessoas desaprenderam a amar por causa de algumas feridas profundas que elas carregam no coração. Você consegue pensar nesse momento, na pergunta que eu vou te fazer? Você sabe amar? Amar de verdade? Sim, todas as pessoas? Ou você só ama as pessoas que conseguem ou que podem te amar de volta? Jesus, ele deu uma ordem bem específica para os seus discípulos, e eu quero que você me acompanhe na Bíblia, Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 e verso 35, ele diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Entenda aqui a profundidade do mandamento. Jesus, ele colocou o amor num outro patamar. Ele transformou o amor num imperativo divino. Todo mundo deve amar, em todo o tempo e o tempo todo, todas as pessoas e especialmente também amar a Deus. A gente nasceu para isso, esse é o propósito da nossa existência. Olha só o que o apóstolo João ainda, escrevendo na primeira carta de João, capítulo 4, versos 7 e 8, ele diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E ele continua, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, mas por outra partida, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. E isso coloca, assim, sobre o amor, uma realidade muito maior. Porque o amor, ele não é um sentimento, o amor é um atributo divino que é oferecido para nós, seres humanos pecadores. Deus ama porque Ele é amor, não porque Ele tem amor, mas porque Ele é amor. E porque Ele é amor, Ele escolheu amar. Se Deus tivesse amor, o amor ele seria muito menor. Seria um produto, uma coisa que Ele oferece. Mas não é isso que a Bíblia descreve. O amor é uma característica do seu ser.
Por isso que lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 8, olha só o que está escrito aqui. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Vamos pensar um pouquinho aqui. Veja, o amor ele é gracioso. Ele oferece perdão quando só existe ainda a condenação. O amor ele reage com paciência quando não há razão para ter tolerância. O amor ele é bondoso até mesmo quando a maldade é dominante. É um milagre. Paulo, o apóstolo, ele descreveu a anatomia do amor. Você deve se lembrar da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. E descrevendo a anatomia do amor, ele disse: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Só o amor é capaz de passar por tudo isso e ainda continuar existindo. Quando a gente ouve e lê o que Paulo escreveu, a gente entende uma coisa sobre amor com ele, que é melhor você chorar no tom do que você sorrir desafinado com a vaidade. É melhor chorar vivendo o amor e chorar no tom do que viver desafinado, sorrindo com a vaidade. Sabe por quê? Porque o amor é tão eficiente nos seus efeitos que ele não muda só a embalagem, ele muda o conteúdo. Ele transforma de dentro para fora e ele também transforma de fora para dentro. Uma das afirmações mais fortes que Paulo faz sobre amor, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o verso 8, é que o amor definitivamente jamais acaba. Mas será que é verdade? Será que Deus ama todas as pessoas? De todos os países, de todos os lugares? Será que Deus ama todas as pessoas, boas e más? Deus ama para sempre? Ou será que o seu amor ele tem prazo de validade? O que você acha? O amor de Deus ele pode ser superado pela ira divina? Se o amor de Deus ele é eterno, por que ele vai destruir as pessoas que não o amam? Vamos entender um pouquinho agora sobre o amor de Deus, esse que é abundante, um amor eterno, que dura para sempre, que jamais acaba. O que a Bíblia fala sobre o amor? Algumas coisas. A primeira delas, em Efésios 2:4, está escrito assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Veja, primeira característica do amor: o amor é rico em misericórdia. Se for escolher errar, erre pela misericórdia, porque Deus, sendo rico em misericórdia, Ele, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos transformou, Ele nos salvou, Ele nos libertou. Mas tem uma segunda coisa aqui sobre amor: mais do que ser rico em misericórdia, o Salmo 136, o verso 26, diz assim, olha: louvai ao Deus dos céus, pois a sua benignidade dura para sempre. Veja, o amor, mais do que ser rico em misericórdia, ele também é grande em benignidade. Mas não para aí. O que mais o amor é? Uma terceira coisa, de acordo com Jeremias, capítulo 31, verso 3, que nós lemos: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. O amor, ele é forte para atrair, ele consegue atrair até mesmo aqueles que são opostos. Mas não para aí não. O amor, de acordo com Lamentações 3, 22 e 23, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Entenda uma coisa: o amor de Deus é uma fonte inesgotável. Espera um pouquinho. Vamos pensar aqui. Se o amor de Deus é uma fonte inesgotável, ele se renova a cada manhã, como é que pode a Bíblia afirmar para você e para mim que Deus, em algum momento, vai manifestar a sua ira e destruir os pecadores, o pecado, Satanás e os seus anjos? Não parece um contrassenso? A gente precisa entender aqui agora a natureza da ira de Deus.
E para entender isso, a gente precisa perceber que o conceito da ira de Deus, ele é apresentado dentro de um pacote que é diferente de tudo na Bíblia. Acompanhe comigo Isaías 28. Olha só o que diz aqui o verso 21. Diz assim: porque o Senhor se levantará, como no Monte Perazim, e olha só, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Preste atenção, por que a ira de Deus parece ser um ato estranho? Um Deus que ama também se ira? É isso? Por que a sua ira se transforma assim em destruição? Será que isso aqui está de acordo com o ensinamento da Bíblia sobre o amor de Deus? Tem muita gente que vive a imagem de um Deus raivoso, né? Que se satisfaz com a morte, com a destruição. E as pessoas parecem que são alimentadas por essa ideia de que Deus ele está ansioso por destruir. E alguns acham até que esse é o grande ensinamento da Bíblia. Mas a gente precisa lembrar que dentro dessa perspectiva, as pessoas entendem de maneira errada que o amor de Deus, ele vai até um momento e depois ele deixa de existir e aí então a ira passa a trabalhar e manifesta a indignação e a consumação da ira de Deus, destruindo todas as coisas. Veja, essa é uma ideia que não é bíblica. Ao contrário do que muitos pensam, o conceito da ira de Deus, ele não é contraditório. Ele também não é incompatível com a sua natureza amorosa. Então, um Deus irado não está numa posição contrária a um Deus amoroso. Deus é amor. E o seu objetivo sempre vai ser salvar todas as suas criaturas, mas especialmente todos os seres humanos. Deus quer salvar você. Olha só o que Paulo escreveu aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Diz assim: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, a resposta de Deus ao pecado humano é a oferta de salvação em Cristo Jesus. Deus não nos destinou à ira, diz aqui. Bom, mas vamos pensar um pouco mais sobre esse assunto. Talvez ainda você não esteja convencido o suficiente. Vamos fazer uma pergunta aqui. Se Deus é amor e seu propósito é salvar pecadores, então o que é que lhe causa ira? Por que Deus fica irado? Segundo a Bíblia, a ira divina ela é provocada quando o pecado ele se torna uma realidade persistente. Olha só aqui comigo, no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, o verso 16. Vamos entender quando é que Deus se ira. Diz assim o texto: eles, porém, zombavam dos mensageiros. Preste atenção. Zombavam dos mensageiros. O que mais? Desprezavam as palavras de Deus e mofavam de seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Entenda uma coisa. A ira de Deus se levanta contra um pecado não confessado, um pecado persistente. Paulo, falando sobre esse assunto, em Romanos 2, o verso 5, diz assim: mas segundo a tua dureza e o coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Mais uma passagem que Paulo fala sobre esse tema, Colossenses 3, versos 5 e 6, ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza que é terrena. Que natureza é essa? Prostituição, impureza, paixão. O que mais que ele fala? Desejo maligno, lasciva e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas, agora observe, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Entenda uma coisa, a ira divina pode ser evitada. A Bíblia fala sobre isso.
Como é que eu posso evitar a ira de Deus? Entenda uma coisa, Deus é amor, mas Ele é justiça. A justiça não se sobrepõe ao amor, nem o amor se sobrepõe à justiça. Esses dois atributos do caráter de Deus andam juntos. E quando o pecado, ele aguça a ira de Deus não cai sem ser misturada, temperada com o amor, a graça. Foi isso que Pedro escreveu na sua carta, segundo capítulo 3, o verso 9, ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, preste atenção, senão que todos cheguem ao arrependimento. Veja, Deus tem sempre uma ação para despertar em nós o arrependimento. Então assim a gente desvia a ira de Deus quando a gente se arrepende do pecado. Mas há uma segunda ação muito importante nesse processo. Joel capítulo 2, o verso 12 e o verso 13, descrevem qual que é a segunda ação. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio, observe, tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Deus se arrepende quando o homem se converte. Então veja, arrependimento a gente aplaca a ira de Deus. A conversão também do nosso coração aplaca a ira de Deus. Terceira coisa, 1 João 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, arrependimento, conversão, terceira coisa, confissão. Mas não para aí. Vem uma quarta coisa. E que coisa é essa? Número 5, verso 7. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição e lhe acrescentará sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Veja, arrependimento, conversão, confissão e agora a quarta coisa, restituição. Não é simplesmente necessário se arrepender, você tem que confessar, se converter e restituir. E finalmente fazer a quinta coisa que Paulo diz aqui, a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, o verso 1. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Entenda uma coisa, a ira divina, ela pode ser desviada. Quando as pessoas aceitam a vontade de Deus e vivem o perdão que Ele oferece em Cristo Jesus. Aí tem um detalhe. Quando elas rejeitam teimosamente, persistentemente e se colocam obstinadamente em oposição a Deus, eles se tornam inimigos do Senhor. E ao se tornar inimigos do Senhor, Naum, capítulo 1, verso 2, diz que o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. Para com quem? O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a sua indignação para os seus inimigos. Durante a história, Deus executou a sua ira em algumas ocasiões de maneira parcial, porque ela sempre veio misturada da graça de Deus. Vai chegar um momento que Deus vai fazer plena vingança. O seu juízo será agora pleno. Em Malaquias 4, verso 1 diz: vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos, todos os que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Entenda uma coisa, olhando para a ira de Deus, eu posso entender o seguinte: para seres limitados, amor ilimitado. Mas para seres plenamente rebeldes e perversos, ira plena e abundante. Deus não quer que você experimente a sua ira. Por quê?
alguns conselhos da Bíblia. Primeiro, nós não fomos feitos para receber a ira de Deus. Mateus 25, 41. O rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Você não foi feito para ser destruído no lago de fogo e enxofre onde arde a ira de Deus. Você não foi feito para a ira de Deus, mas sim para o seu amor. Mas há uma segunda coisa. Você que vive o amor de Deus também não deve ser um agente de execução da ira de Deus, dizendo: você vai ser destruído, você vai para o fogo. Não, porque Tiago 1, o verso 19 e 20 diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não sou eu aquele que vai dizer quem estará ou não no lago que arde com fogo e enxofre. Ao contrário, nós devemos falar da graça, do amor, do perdão, da transformação. Por isso, Ezequiel 33, 11 diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Deus não tem prazer na morte do perverso. Você está entendendo? E a segunda coisa, Ezequiel 18, 23, acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor? Não, desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Deixa eu te dizer, a gente encontra em Deus exatamente aquilo que a gente está procurando. Se você procura o amor, graça e perdão, eles serão ilimitados. Mas se você se coloca contra Deus, você também vai encontrar justiça, juízo e ira. Deus não tem prazer na morte do ímpio. De diversas maneiras, ao longo da história, Deus tem tentado sensibilizar o coração de pessoas que foram dominadas pelo pecado. E Ele está batendo a porta da sua casa, da sua televisão, do seu telefone agora, dizendo: filho, se arrependa. Viva o amor, não a ira. Porque Deus não pode deixar de amar. Deus te ama e hoje Ele quer transformar você. Você entende isso? Chegou o momento de você baixar as suas armas, deixar de ser adversário, inimigo de Deus e experimentar a bondade do Senhor, que é eterna, que é longânima, é grande. Deus pode fazer isso agora na sua vida, você aceita? Sabe, não foi à toa que Deus te colocou aqui na TV Novo Tempo e no programa está escrito que Ele queria te dizer: meu filho, eu não posso parar de amar você. Quero orar com você, pedir as bênçãos para a sua vida. Ó Senhor, nós sabemos que o Teu amor está presente aqui e agora, que Ele nos transforme e nos faça mais semelhantes a Jesus. Tira de nós a maldade, Pai, a desobediência, a rebelião, para que possamos sempre viver o Seu amor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que maravilha poder terminar esse programa com você e te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.